convidar a igreja nessa noite a abrirem suas Bíblias ou acessarem em Lucas capítulo 2, a partir do verso 21. É o evangelista que narra ali justamente a apresentação de Jesus no templo em Jerusalém. Lucas capítulo 2, a partir do verso 21, eu leio a nova versão transformadora. Quer participar, né? Ele diz assim, o evangelista Lucas: 8 dias depois, quando o bebê foi circuncidado, chamaram-no Jesus, o nome que o anjo lhe tinha dado antes mesmo de ele ser concebido. Então chegou o tempo da oferta de purificação, como era a exigência da lei de Moisés. Seus pais o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, pois a lei do Senhor dizia: se o primeiro filho for menino, será consagrado ao Senhor. Assim, ofereceram o sacrifício exigido pela lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto, e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele, e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo, enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino, Jesus, ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: Soberano Deus, agora podes me levar em paz, o teu servo, como prometeste. Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações, e a glória do teu povo Israel. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê: este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações, e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, estamos diante da tua palavra, diante do teu evangelho, e juntos aqui como igreja, Pai amado, nós rogamos pela iluminação do teu Espírito. Nós possamos entender, compreender o teu evangelho para nós, que a gente possa discernir a voz do teu Espírito Santo. E por isso, mais uma vez, rogamos, nos ilumine, Senhor, nos ilumine, em nome de Jesus. Amém, amém. Estamos aqui no relato feito pelo evangelista Lucas. E Lucas, não sei se vocês sabem, ele escreveu Lucas, o Evangelho de Lucas e Atos. E os estudiosos, quando vão estudar esses textos, eles fazem questão de mencionar não somente Lucas ou somente Atos, mas Lucas Atos. Porque Lucas Atos é praticamente o mesmo texto. Se você reparar no finalzinho de Lucas e no comecinho de Atos, você vai perceber uma continuidade. E tem algumas características muito lindas, muito especiais em Lucas Atos. Uma delas é a presença do Espírito Santo. Lucas, ele tem um caráter pneumatológico, né? Palavrãozão, né? Palavrão, pelo amor de Deus, não é palavrão não, mas pneumatológico, é o Espírito Santo. Está presente dentro desses livros de maneira muito particular, muito especial. Se vocês se recordarem, é Lucas que fala que o Espírito Santo estava
em João Batista, ainda no ventre da mãe. Muitos estudiosos, muitos comentaristas da Bíblia vão falar que Atos não é Atos dos apóstolos, é Atos do Espírito Santo, de tantas menções, de tantas coisas que é o Espírito que faz. E nesse trecho em especial que nós lemos, se vocês repararam bem, é o Espírito Santo que conduz Simeão e permite que ele tenha essa revelação. Lucas, Atos é cheio de revelações, são textos extremamente carismáticos, cheios dos dons do Espírito presentes ali. Então é uma literatura muito linda, muito especial. Alguns cometem um erro, na minha opinião, de falar que Atos não tem teologia. Não sei se você já ouviu isso. Atos é só narrativa, e não tem jeito melhor do que fazer teologia com narrativa, contando história. Lucas, Atos é uma preciosidade. E nesse trecho em específico que nós lemos, a gente vê uma cena, uma das poucas cenas de Jesus bebê. A infância de Jesus. Vocês sabem que os apócrifos, vocês já devem ter ouvido falar em literatura apócrifa. Os apócrifos, por que eles existem? Eles existem para tentar preencher as lacunas que os textos canônicos não têm. Então a gente tem muito pouca coisa ali sobre a infância de Jesus. Então você tem apócrifos que tentam narrar, claro que às vezes muito fantasiosamente, né? A infância de Jesus, como que era Jesus adolescente, né? Será que ele vinha orar no templo, né? Será que o rabi chamava ele para orar? Como que era essa coisa, essa dinâmica, né? Alguns dizem que os amiguinhos morriam e ele ressuscitava os amiguinhos na infância, né? Coisas malucas desse tipo, né? Mas a gente está diante de um texto que é uma preciosidade, porque é um texto que nos mostra o momento em que José e Maria levam Jesus, conduzem Jesus ao templo em Jerusalém, para ele ser apresentado no templo, conforme dizia ali, né, a tradição judaica. No 8º dia ele foi circuncidado, né, ele cumpriu ali todos os elementos necessários. E a gente tem algo precioso para aprender nessa noite aqui com Simeão. Simeão foi alguém ali que de uma maneira muito especial, conduzida pelo Espírito Santo, ele sabia, ele discerniu que ia chegar um momento em que ele ia testemunhar a restauração de Israel. E aí quando você pensa em restauração de Israel, você pensa no quê? Você pensa num grande imperador chegando, num Messias todo-poderoso, num Messias com um exército poderoso para acabar, para varrer daquela região o Império Romano, para restaurar Israel, principalmente a Israel imaginária que eles tinham na mente, que era a Israel do tempo de Davi, a Israel gloriosa, a melhor fase de Israel de todas, tudo conquistado, tudo pacificado, tanto é que depois Davi tem tempo até para ficar olhando Batseba, né, lá zanzando pelo palácio. Pois é, Simeão, ele dá testemunho nesse texto que nós lemos, contando como que essa promessa se cumpriu, essa promessa tão aguardada por ele, e que ele não precisou aguardar mais, porque ele percebeu que no menino Jesus, naquele bebê, estava a grande revelação de Deus para a humanidade. Estava o grande sinal de Deus para o mundo, estava a restauração de Israel. E ele vai dizer assim no verso 29, podes me levar em paz. Senhor, depois de hoje que eu estou aqui apresentando esse menino, esse bebezinho, pode me levar em paz, porque Simeão, ele teve uma revelação do Espírito, de que aquele menino, de que aquele bebê, ele era o Cristo, ele era aquele que era esperado, ele era aquele que era aguardado, ele era o último grande sinal de Deus para a humanidade,
o menino Jesus, um bebezinho, que talvez ele tenha pego no colo lá no dia e ele deve ter chorado, talvez. Um bebezinho, dependente da mãe. Um bebezinho que ainda, conforme Lutero vai falar, mamou no peito e devia estar mamando no peito de Maria. Um bebezinho, em toda a sua fragilidade, em toda a sua carência de cuidado paterno e materno, em toda a sua fragilidade física. É no bebezinho Jesus que Simeão diz, é por causa dele que ele diz, podes me levar em paz. Sabe por quê? Porque em Jesus, meu irmão e minha irmã, em Jesus, no menino Jesus, nesse Deus Todo-Poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, que abre mão de tudo isso, segundo Filipenses capítulo 2, não se apega ao ser igual a Deus, e se faz bebê, se faz gente, mama no peito de uma mãe, precisa de amor, precisa de cuidado, precisa de proteção. Esse Deus que, como diz o meu orientador, não se apega ao ser igual a Deus, não se pega à sua onipotência, não se apega à sua onipresença, não se apega à sua onisciência, mas se torna um oniamante. O seu poder está revelado na sua capacidade de amar. Simeão viu, enxergou isso em Jesus, e ele disse o seguinte, podes me levar agora, porque depois de ter percebido o que eu percebi, nesse bebê, eu estou satisfeito, eu estou pleno, porque no bebê Jesus, em Jesus, nessa pessoa, eu estou completamente satisfeito, eu tenho tudo, o que mais que eu posso querer? O que mais que eu posso esperar? O que mais que meus olhos podem ver? O que mais que eu posso sonhar? O que mais que eu posso viver? Eu tenho tudo, podes me levar. Em Jesus, meu irmão e minha irmã, todos os nossos anseios podem estar preenchidos. Em Jesus, você pode encontrar plenitude de vida. Em Jesus, você pode viver a vida, e eu sou defensor que você viva mesmo a vida, a gente tem que viver a vida é dom de Deus. Mas quando a gente tem a capacidade de discernir aquilo que Simeão discerniu em Jesus, você se torna uma pessoa satisfeita. Esses dias eu estava conversando com meu pai na mesa, e falei para ele o seguinte, falei, pai, eu já vivi coisas na minha vida que eu nunca imaginei viver. Nunca imaginei viver. E em Jesus eu me sinto tão satisfeito, tão pleno. Agora com a Anne eu acho que eu vou deslumbrar um outro universo de possibilidades, de vontades. E eu não estou dizendo isso que eu estou querendo cortar os pulsos não, que eu não quero ir embora não. Eu quero ficar aqui, eu quero viver, eu gosto da vida, eu gosto de gente, eu gosto de experimentar, de experimentar, sabe, engolir a vida. Eu adoro isso. Mas falei para ele assim, pai, eu não tenho muita ambição mais. Eu saí que nem aquele dia que a gente estava na reunião do Espaço Cultural, né? A gente fez uma reunião tão maravilhosa do Espaço Cultural, definimos missão, visão, valores, saímos tão felizes ali. Falei para o César assim, o César virou para mim, a gente olhou um para a cara do outro. Nossa, se acabasse aqui para a gente estava bom, né? Satisfação. Satisfação. O espírito desse mundo, meu irmão e minha irmã, está dizendo para você todos os dias, em cada propaganda, em cada notícia, em cada momento que você assiste TV, que você vai para o shopping, que você passeia, mais, você precisa de mais para ser feliz, você precisa de mais para ser feliz, você precisa de mais para ser feliz. E te coloca num negócio desenfreado que é insaciável, e a felicidade fica sempre lá. E aí você fala, quando eu for promovido eu vou ser feliz, aí você é promovido, aí você tem que ser promovido de novo. Quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Aí quando você tem aquilo, você precisa de outra coisa para ser feliz.
é insaciável. Em Jesus não. Em Jesus, quando a gente tem os nossos olhos abertos, o nosso coração rasgado, e a gente é capaz de discernir aquilo que o Espírito permitiu que Simeão discernisse, você vai poder dizer como ele: podes me levar em paz. E eu falo para vocês, se eu morrer daqui a pouquinho saindo daqui, faz festa, gente. Faz festa. Celebre, faz um cultão gostoso, louvorzão. Coisa boa, assim, festa. Porque eu vou morrer feliz. Eu Jesus. O que mais que eu quero? Jesus é a fonte de sentido. Jesus é a fonte da satisfação. Jesus é a fonte. Jesus satisfaz os nossos anseios por religião. Ah, pastor, mas não tem um evento do jeito que eu gosto. Você precisa de evento. Ah, mas não tem as luzes que eu gostaria. Você precisa de luz. Mas a qualidade do som, você precisa disso também, qualidade de som. Mas a gente precisa fazer, mas tem satisfação. Jesus nos faz satisfeitos. A gente não precisa em Jesus inventar modas. A gente não precisa acompanhar as modas. A gente não precisa ser quem a gente não é enquanto comunidade para a gente se satisfazer. Se a gente tem Jesus, se a gente discerniu Jesus, se a gente viu o que Simeão viu em Jesus, está maravilhoso. Está maravilhoso. E ele viu em Jesus o que? Ele vai dizer lá no 30, vi a tua salvação. Vi a tua salvação. Jesus é salvação. Jesus é vida em abundância. Jesus não é morte. Jesus não é peso. Em Jesus não tem o Deus que pesa a mão. Em Jesus, Deus não é um tirano sádico, brincando com a gente. Em Jesus, como eu preguei uns anos atrás aqui, o Linha Direta retomou, na última quinta eu vou trazer. Jesus não é o doutor Jairinho. Amém? Jesus não é o doutor Jairinho. Em Jesus a gente encontra salvação, a gente encontra vida. E a gente não encontra na teologia sobre Jesus. Simeão não foi ter aula de cristologia com Jesus no templo. Simeão não foi ter aula com os rabinos, com os mestres da lei. Simeão encontrou isso, encontrou a salvação na pessoa de Jesus, no bebê Jesus. É aquela coisa, sabe que a gente fala? Não foi carne e sangue que te revelou, foi o Espírito. Quando a gente percebe isso, a gente percebe que o Verbo encarnado, o bebê Jesus, esse Deus criança, Ele é a nossa salvação. Ele é a minha e a sua salvação. Ele é a salvação das nossas almas. Ele é a salvação do sentido da nossa vida. Ele é a nossa salvação existencial. Ele que faz a gente acordar de manhã e falar assim, que vontade de viver essa vida que pulsa em mim. É a salvação que provém do Verbo encarnado, da pessoa de Jesus. E se Ele é a salvação, meu irmão, lamento te informar, mas a igreja não é salvação. A religião não é salvação. O teu esforço para agradar a Deus não é salvação. O teu pastor não é a salvação. O espaço cultural não é a salvação. A salvação não está em nenhum lugar que pode ser manipulável. A salvação está na pessoa de Jesus, está em Jesus. É nele que está a salvação. Por isso que Simeão diz, eu vi a tua salvação naquele bebê. Encontrou plenitude, porque ali, na salvação em Jesus, Simeão tinha tudo. Salvação essa que ele vai dizer no 31, é salvação que é luz. Jesus é luz para todos. Jesus é luz para todos. A salvação que tem na igreja batista, ixi, meu irmão, você está em outro lugar. É outro evangelho, isso aí é o evangelho, sei lá, o que é isso aí. Salvação para todos. Jesus, Ele veio iluminar.
Jesus, ele veio iluminar a nossa consciência religiosa. Jesus, ele veio abrir a nossa mente. Ai, pastor, mas abrir a mente dá trabalho. Abrir a mente é cansativo. Eu quero ficar na minha zona de conforto. Eu quero ficar na paz e na tranquilidade. Eu quero seguir naquela batidinha de sempre. Quero a mesma... Não, Jesus é luz que ilumina as mentes. Jesus, ele lança luz na escuridão. Ah, eu quero consumir um culto. Você quer consumir culto? Isso é religião. Você quer viver o evangelho? Você vai ter que se submeter à luz do Cristo, que vai iluminar a sua vida, que vai iluminar cada canto do seu ser. Uma luz que vai invadir a tua mente, uma luz que vai fazer você repensar as coisas, uma luz que vai fazer você olhar para onde você não estava olhando, uma luz que vai te produzir uma consciência, a consciência do evangelho, uma luz que vai transformar a tua vida, vai transformar as tuas atitudes, que vai transformar a tua caminhada, uma luz que não vai permitir que você fique numa zona de conforto religiosa, num spa espiritual permanente, para você caminhar, experimentar, viver a experiência de ter cada canto obscuro da nossa vida iluminada pela luz de Jesus. Jesus, ele chega onde os nossos olhos não chegam. Às vezes eu fico triste, assim, às vezes você, como pastor, professor de teologia, as pessoas falam assim, e os índios, pastor, e os índios? E aqueles que não ouviram o evangelho? Eu falei, cara, você está brincando com Deus? Você acha que Deus é do tamanho da sua cabeça, da sua mente? Você acha que Deus está com o mapa mundi colocando pontinho para ver onde tem, onde não tem igreja evangélica? Você está falando de Deus, você está falando de luz, que ilumina, que chega, que alcança, que ilumina tudo e todos. Essa é a luz de Jesus. Meu irmão, se abra nessa noite para a luz de Jesus, deixa a luz de Jesus alcançar você. Se permita ser como Simeão, e que o Espírito possa agir em você nessa noite para abrir os teus olhos e te revelar a luz do Evangelho em Jesus. Versos 33, 34, eu acho que é um trecho muito, muito pertinente, muito interessante. Porque Simeão, depois que ele faz essa oração, ele se dirige a Maria. E ele vai ter aquele finalzinho muito, muito emblemático, né? Que algo iria atravessar o coração daquela mãe. Mas antes, ele diz o seguinte, em outras palavras, ele diz que Jesus é um perigo. Jesus é perigoso, meus irmãos e irmãs. Em outras versões fala que Jesus é um sinal de contradição, lá no verso 34, a NVI diz, sinal de contradição, porque Jesus, ele revela os corações. Jesus, que nós cantamos aqui, que Jesus seja o centro, botar Jesus no centro é perigoso. Porque Jesus no centro, quando Jesus é o nosso paradigma, quando Jesus é o nosso referencial, quando Jesus, ele é o alvo da nossa imitação, Jesus se torna um sinal de contradição, porque ele revela o nosso coração. Jesus revela as nossas intenções. E Jesus, ele chega em igrejas, ele chega em instituições, e ele bagunça essas instituições. Você já consegue imaginar que Jesus está sendo apresentado no templo de Jerusalém? 32 anos depois, o mesmo Jesus vai estar passando naquele templo religioso, estonteante, e vai estar dizendo para aqueles mesmos rabis que estão ali, eu destruo esse templo, em 3 dias eu reconstruo ele. Blasfêmia! Jesus vai dizer coisas a respeito da dinâmica religiosa, que é justamente aquilo que vai levá-lo para a cruz, para morrer pelos próprios religiosos. Jesus vai revelar o nosso coração, Jesus vai desorganizar o que está organizado. Jesus, ele vai ser um problema. E aí,
Quando eu digo isso, tem dois caminhos e dois tipos de pessoas que vão acabar lidando com Jesus e vão encarar esse problema de formas distintas. Você vai ter os religiosos, que eu estou enfatizando aqui. Esses religiosos, eles vão olhar para Jesus e eles não vão aceitar a revelação do Espírito, por exemplo, dada a Simeão. Você está dizendo o quê? Que a salvação de Israel, a luz que ilumina os povos, a salvação do mundo está nesse menino? O que pode vir de bom de Nazaré? Tem profeta que é bom, que vem de lá? Sacerdotes, os sumos sacerdotes vão querer fazer o que com Jesus? Pelo perigo que ele é. Vão querer silenciá-lo. Vão querer assassiná-lo. E Roma, junto desses caras, também vai querer, porque a última coisa que Roma quer é problema. Roma quer paz. Pax Romana. Se você, nessa noite, se aproxima dessa comunidade, está ouvindo a exposição do Evangelho de Lucas, nessa cena, em que o menino Jesus é apresentado, em que Lucas narra Simeão tendo uma revelação do Espírito de que o bebê Jesus, ele é o Cristo. Se você é um religioso, provavelmente Jesus, ele vai ser um problema para você. Provavelmente ao longo da sua caminhada enquanto religioso, você vai se deparar com o Jesus que você vai acabar criticando ele. Talvez não vai ter o nome de Jesus, mas talvez você vai criticar Jesus. Nas suas atitudes, no seu jeito de ser, no seu jeito de viver o Evangelho. Você vai valorizar mais a sua tradição, você vai valorizar mais o fato de que você é batista, você vai valorizar mais o fato de você ter fundado uma igreja, você vai ter valorizado mais o seu código de moral que você acha que você consegue discernir a olho nu, dizendo aquele que é, aquele que não é. Você vai começar a medir as pessoas e Jesus vai vir e falar assim: para de medir, para de fazer isso. Para de ter esse ímpeto julgador. Começa a discernir a minha graça, começa a discernir o meu amor, começa a enxergar a minha luz, começa a enxergar quem eu sou, começa a enxergar o que eu vim fazer, começa a me enxergar bebê. Aí você vai dizer assim: não, eu não quero Jesus bebê, eu quero Jesus poderoso. Eu quero a glória, eu quero o poder. Eu não quero Jesus bebê, eu não quero a fragilidade daquele que mama no peito de uma mãe. Eu quero poder julgar, eu quero poder medir, eu quero poder praticar a minha religião, a minha fé, do jeito que eu aprendi, do jeito que eu sempre fiz. Eu não quero que Jesus venha, não. E nesse processo, é exatamente esse mesmo processo, que levaram pessoas, num dado momento, depois que esse bebê Jesus vai crescendo na graça, a um dia ele está lá, junto de Pilatos, e está aquele mesmo povo, aqueles mesmos judeus, gritando: crucifica-o, crucifica-o, queremos Barrabás. Ser religioso, dessa maneira como eu estou descrevendo, e ter que lidar com Jesus, é um problema para todos nós. Agora tem outro grupo de pessoas que pode ser um problema também lidar com Jesus. É um problema bom, um problema bom. Como disse o Timothy Keller é um teólogo estadunidense, presbiteriano, fiel ao Evangelho e um sinal de contradição, principalmente no Brasil, né? Tantos conservadores que o criticaram muito. Eu tive a oportunidade de vê-lo no Mackenzie alguns anos atrás. Timothy Keller, ele me ensinou uma coisa no comentário dele da carta de Gálatas, de Paulo aos Gálatas. A graça de Jesus, a graça de Deus, é ela e mais nada. Se você colocar um ingrediente a mais na graça divina, ela não é mais graça. Ela se tornou outra coisa. E em muitos momentos, conversando até com as meninas do infantil, na prática pastoral, eu encontro pessoas que dizem assim: você anuncia a graça de Jesus,
se anuncia o perdão divino, e a pessoa fala assim, mas eu não tenho que fazer nada. Mas eu não tenho que fazer nada. E a Kellen uma vez falou isso para mim, uns tempos atrás, ela falou assim, falei isso e esse foi o retorno. Eu falei, Kellen, você estava pregando o evangelho, Kellen. Porque o evangelho é essa notícia, essa boa nova radical e contundente, de que a revelação em Jesus é uma graça, é um amor furioso, destinado a pecadores, destinado a imorais, destinado aos piores dos piores. Isso é desconcertante para o nosso coração. Como que eu posso ser amado sem fazer nada? Como que eu posso ser amado e não precisar dar nada em troca? Como que eu posso ser alvo desse amor e não ter o meu esforço nessa equação para justificar esse amor que me alcança com impacto, que me invade, que me preenche, que me constrange? Como que eu posso ser tão amado assim? Perceberam? Você tem os religiosos incomodados com Jesus, mas tem os pecadores, o bando dos pecadores. Os piores dos piores, os viciados. Os maltrapilhos. E às vezes pode parecer distante, talvez, da nossa realidade, mas sim, eu estou falando das prostitutas, eu estou falando dos travestis, eu estou falando daqueles que, meu Deus, que são assim a escória da escória da escória, e eu estou falando também de nós. Eu posso não saber o que você fez no verão passado, mas Deus sabe. Deus sabe a sua história. Deus sabe o que você fez no verão passado, no outono passado, na primavera passada e no inverno também. E Jesus, quando se apresenta para nós, pecadores, nos amando furiosamente, Ele é esse sinal também da contradição, sinal de Deus que choca o nosso ser e abala toda a nossa estrutura de vida e desmonta aquele eu maravilhoso, desmonta aquela perfeição que a gente acha que a gente é, desmonta as nossas melhores intenções e revela dentro de nós quem nós verdadeiramente somos. E mesmo diante da revelação de Deus, de quem você realmente é, de quem eu realmente sou, Ele mesmo assim continua me amando, continua te amando furiosamente, paternalmente como um pai perfeito que é, mas também maternalmente como uma mãe que quer juntar os pintinhos junto ali dela. Diante dessa noite, diante dessa exposição, diante disso que está sendo revelado para Simeão, que nós estamos tendo o privilégio de tentar discernir aqui, e na dependência desse mesmo Espírito que passeia entre nós, você vai se tornar um religioso, vai ficar no caminho dos religiosos, incomodado com Jesus, o criticando, quem sabe daqui a alguns anos querendo crucificá-lo, ou você vai se abrir para esse Deus menino, que diante das contradições de quem nós somos, diante do pior que a gente pode manifestar na nossa vida, que a gente pode ser, somos os receptáculos desse amor divino. Você vai preferir ser um religioso ou vai preferir ser um pecador amado? Um religioso crítico, chato muitas vezes, como eu vi a figurinha que fizeram de mim aí. Para de ser chato. Fizeram essa maldade, pastor Marcos. Fizeram a figurinha, pastor André pregando, para de ser chato. Religioso é chato.
É chato mesmo, gente. Quando a gente começa a ser muito religioso, a gente fica chato. Ou a gente vai ser esse pecado, esse bando de pecadores, também chatos, mas de maneira constrangedora, amados por Jesus. Eu escolho nessa noite ser o pecador. Eu escolho nessa noite fazer como Paulo fez. Dos pecadores eu sou o pior. Eu sou o pior. É melhor você partir daí, gente. Parte dessa constatação. E deixe Jesus ser o perigo que Ele é, sendo você um pecador e não religioso. O caminho dos religiosos que encontram Jesus no meio do caminho é crucificá-lo. O caminho dos pecadores é, de maneira constrangedora, serem chamados para uma festa, para um churrasco na casa do Pai, como diz Lucas capítulo 15, esse mesmo Lucas que escreve o Evangelho. É viver nessa contradição, nessas crises que Adonias e Carol passaram aqui, nessas coisas que Jesus faz na nossa vida, que a gente tem dificuldade de entender. Mas quando a gente está no lugar dos pecadores, nós somos os amados convidados para festas. Nós somos os amados que Deus vem com vestes novas. Nós somos os amados que Deus tem os seus olhos em todos os instantes pairando sobre nós. Eu quero ser o pecador. Eu quero ser alvo dessa graça. Escolha Jesus nessa noite. Viva Jesus sempre. Ame Jesus, leia Jesus, imite Jesus. Mas deixe Jesus ser Jesus na sua vida. E faça isso como um maltrapilho, como um pecador, salvo e alvo da graça de Deus. Amém? Quero te convidar a orar comigo nessa noite. Senhor, nós cremos com convicção de que o Teu Espírito está aqui. De que o Teu Espírito sopra aqui. De que o Teu Espírito é uma realidade, de que a Tua pessoa se revela. E a gente é capaz de discernir. Permita que os nossos olhos sejam abertos nessa noite, como foram abertos os olhos de Simeão. Permita que os religiosos que estão aqui ou nos assistindo possam enxergar o Deus menino que é Jesus e se arrepender. Permita que os pecadores que estão aqui e nos assistindo experimentem o amor constrangedor que vem do Senhor. Que o Teu Espírito nos convença do quanto nós somos amados. Que o Teu Espírito nos convença nessa noite. Se há pessoas aqui nessa noite que acham que Jesus é um incômodo muito grande por conta da quantidade de pecados que se carrega, que Jesus possa revelar esse coração, possa trazer à tona tudo o que essa pessoa é, e que cada um destes possa experimentar dessa luz, e possa viver como Simeão, dizendo: Senhor, já pode me levar porque os meus olhos viram a salvação, já pode me levar porque os meus olhos testemunharam a Tua luz. Luz essa que emana, irradia para tudo e todos. Que os nossos olhos, os olhos do nosso coração e da nossa alma possam ver Jesus, experimentar Jesus, amar Jesus. Mas principalmente nessa noite, rejeitar o caminho da religiosidade e agarrar esse amor que nos constrange, porque nós sabemos que nós nunca seremos dignos da densidade, da profundidade da verdade que é o Teu amor, que é a Tua graça, que é a Tua misericórdia.
que os nossos olhos possam contemplar a salvação que vem do menino Jesus, apresentado naquele templo em Jerusalém, tão frágil, e mamava ainda no peito de Maria, mas que já nos amava, que já era um sinal de Deus para todos nós, milênios depois. Obrigado, Pai, por ser esse Deus oniamante. Obrigado, Senhor, por ser apaixonado por quem nós realmente somos. Mesmo a gente muitas vezes não tendo sucesso, não tendo os recursos, não tendo as capacidades, não tendo a moralidade, não tendo a ética, não tendo a disciplina, não tendo o rigor, não tendo conhecimento, não tendo tantas e tantas coisas, sendo, sabe, Senhor, essa sujeira muitas vezes que a gente se sente, o teu amor nos alcança, o teu amor olha para nós, entra em nós. Obrigado, Senhor, obrigado, Deus oniamante, cujo poder se revela no amor. Obrigado, Senhor, obrigado, amém, amém.